Geralmente a pressão do halving vem antes dele acontecer ou depois? Depois, Ela né? acontece depois, cerca de 6 a 8 meses depois. Porque no dia que acontece o halving, pá, você tem o custo do Bitcoin dobrando, basicamente. O custo de mineração do Bitcoin dobrando. Aham. Então, tipo, os mineradores costumam a fazer um processo de capitalização e o hash rate sofre nesse período, tá ligado? Os mineradores que não conseguem manter o custo para aguentar uma valorização do Bitcoin já começam a se desfazer de Bitcoin, de equipamento, começam a se capitalizar, tá ligado? E os que conseguem mantêm hold até o Bitcoin voltar a se valorizar ou pelo menos zerar o custo deles de produção. Então, normalmente os eventos acontecem depois, é mais ou menos o que aconteceu com o Demerge. O evento que o efeito de valorização do Demerge a gente vai sentir daqui 6 meses, um ano talvez, tá ligado? Pra começar a sentir esses efeitos. Inclusive a queda do Ethereum, a gente já vem falando dela há um bom tempo, né? Que pelo menos a gente acreditava na queda pós-merge. Se você... Vamos puxar o gráfico do Ethereum aqui. A gente já falava dessa queda, puta, há muito tempo, né? Acho que a gente tá no gráfico SD. Inclusive hoje nós compraremos Ethereum pra comemorar essa queda aí. Esse ralizinho, essa pernadinha de alta que a gente teve aqui, isso daqui foi tipo o hype do Ethereum, tá ligado? Foi hype do merge. Hype do merge. E depois que a gente teve, aconteceu aquele efeito de, tipo, a galera que ia vender no fato do merge, teve que queimar a largada por causa do Bitcoin, lembra? Que o Bitcoin pegou uma tendência de queda e houve despejo. Eu acho que aqui começou a acontecer o despejo do merge, por assim dizer. E nesse período aqui, ó, a gente formou um topo duplo aqui, né? Um topo duplo não, uma LTB no caso. A gente pega certinho aqui, ó. Estamos com uma tendênciazinha de queda mais formada aqui. Vamos ver como que ela evolui essa tendência. Vamos ver se... Será que o Ethereum fica preso dentro desse canal aqui? Eu acho difícil, tá? Pode acontecer, cara. Depende de como vai a situação no mercado. Por um tempo, sim, mas é igual você falou, quando a pressão vier de verdade, o pau quebra, né? Inclusive, eu tinha deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Alguém me mandou essa semana um gráfico da emissão do Ethereum. A gente tem o Ultrasound Money, dá pra olhar ele aqui. Dá uma olhada aí que deve estar aí, então. Caiu absurdamente, né? Da última vez que eu tinha acompanhado, mais ou menos. Ó, a situação é essa daqui. Essa daqui é o gráfico atual de emissão de Ethereum. Quando aconteceu o merge, a gente teve um pequeno período de deflação, né? O Ethereum voltou a ser... Tinha sido deflacionário, mas depois, devido à baixa utilização que a rede está tendo, o mecanismo de queima não está conseguindo queimar mais do que os Ethereum estão sendo produzidos. Então a gente está com uma inflação de novo. Mas quando a gente compara com a inflação anterior, é muito menor, tá ligado? É exatamente isso aí. Então, tipo, isso agora não tá fazendo diferença nenhuma, mas imagina isso daqui 6 meses, como você falou, 6, 8 meses. A pressão é gigantesca, né? Pode ver, ó, a linha branca aqui era a linha de inflação que estava acontecendo com o Ethereum Proof of Work, enquanto ele era Proof of Work. E a linha azul é a inflação dele agora que ele se tornou pós. Então, tipo, o Ethereum ainda tá inflacionário? Beleza, ainda tá inflacionário. Mas a quantidade de inflação dele diminuiu absurdamente, tá ligado? Cara, será que a relação de pressão que vai ter no preço do Ethereum tem a ver com a quantidade de bitcoins ali, por exemplo? Porque, ó, o Bitcoin ali, pelo site, está apontando 1,72% ao ano. Sim. De inflação, certo? Do Ethereum 0,22 agora. Isso. Será que a gente pode esperar proporcionalmente uma subida do Ethereum, assim, levando em consideração as subidas que o Bitcoin teve com essa inflação? Cara, por exemplo, se o Bitcoin subiu 10, o Ethereum pode subir, tipo, 10 vezes a diferença disso aí? Tá, eu entendi o que você tá falando. Cara, a gente consegue olhar o gráfico do Ethereum /BTC, tá ligado? Porque seria tipo, 1,72, só pra confirmar, 0,22. Seriam coisas de 7 vezes mais. Sim, é como se acontecesse 7 vezes halving, 7 vezes um halving na rede do Ethereum de uma vez só. Seria mais ou menos... O efeito, eles calcularam lá que ele não seria de fato dividido assim, mas eles aplicam que a inflação seria o equivalente a 3 halving, né? Porque cada um é metade da metade, então você potencializa eles. Mas se a gente for ver o Ethereum ganhando valor em cima do Bitcoin, muito provavelmente a gente vai ter um reflexo disso nesse gráfico. Você pode ver que esse gráfico aqui, ele começa em 2017, ó. Pô, de 2017 pra cá, o Ethereum fez tipo um grande caixotão aqui, né? Sempre teve mais ou menos preso
preso aqui dentro, valorizando entre 1% do valor do Bitcoin até ele chegou a valer 15% do valor do Bitcoin. É mais ou menos essa análise que a gente faz. Se a gente for continuar acompanhando essa taxa de inflação que está acontecendo aqui, muito provavelmente a gente vai ver esse par aqui, Ethereum barra Bitcoin, se valorizando. Se o Ethereum continuar, tipo, tendo a adoção dele constante, enfim, só falando do fator inflação, né? Mas a gente vai sentir nesse gráfico. Qual a força, né? Impossível saber qual a força disso, vamos falar assim. Cara, o que vai mandar é a demanda, né? Vai ser a demanda. Agora nessa baixa fudida, ninguém quer prender dinheiro em DeFi direito, então eu acho meio difícil mesmo. Sim. Se você for parar para dar uma analisada, ó, vamos fazer um insight aqui. Nessa questão do Ethereum barra Bitcoin aqui, a gente pode ver que esse aqui é o gráfico mensal, de tendência mensal. A gente está numa tendência de alta no mensal, nesse par. Se a gente vem pro gráfico semanal, pô, a gente acabou de virar para uma tendência de alta também no semanal. Então isso já é um indicativo diário, grande, né? E se for no diário? Quando a gente vai no diário, a gente ainda não tem uma tendência aqui. Ela inverteu de novo. A gente ainda tá numa tendência de queda. Na verdade, a gente tá com uma tendência de queda, pô, se a gente for considerar desde o dia 7 de setembro. A gente virou, foi a venda do merge praticamente, né? Do fato do merge. Então, se a gente vê a tendência diária se alinhando, cara, as três tendências principais desse gráfico vão estar apontando pra cima. Isso demonstra pra gente uma valorização do Ethereum sobre o Bitcoin, tá ligado? Simples assim. Aí o pau vai comer. Aí a gente pode estar vendo uma adoção. Isso é a gente falando, assim, do comportamento da criptomoeda, né? Vou aproveitar e já trazer essa notícia aqui. Cadê? Aqui. Uau. Existe um grande medo que está acontecendo sobre o Ethereum, dele sofrer muito agora sobre pressões governamentais, tá ligado? Então, isso daqui é um fator externo àquele gráfico, por exemplo, que não está contido dentro daquele gráfico, que a gente pode ver futuramente vir a influenciar o preço do Ethereum. Mas a galera vem falando isso até... pelo menos a gente vem falando isso até desde antes, né? Sim. Por favor. Mas assim, mesmo no Proof of Work, o Ethereum sempre foi mais vulnerável à pressão governamental. É óbvio que era menor porque você tem os mineradores ali agindo. Muito difícil controlar os mineradores. Os mineradores, na verdade, eles proviam de segurança, né? Eles não proviam controle sobre a rede. Então, com o pós acontecendo agora... não, mas aí você tinha uma segurança de fazer um hard fork igual o THW aí, o Ethereum Pool, mas só que não pra fugir da governança, o que provavelmente daria certo. Sim, você poderia fazer uma... no Ethereum Pool, a descentralização é muito mais fácil. Os desenvolvedores simplesmente largar a mão do projeto, continua aí, tá validando. Aqui no Ethereum Pós, é bem mais fácil. Você puxa a tomada da AWS lá, já cai uma grande quantidade de hash rate da rede, né? Acho que tá uns 40% ou 50% lá na Amazon. Então. Tava a Amazon e Google acho que somava quase 70%. Coisa absurda. Sim, era um negócio desse mesmo. Eu não sei se aqui ele tem os validadores. Acho que não é aquele, não. Não tem. Aqui ele só tem os dados da inflação da rede. Então a grande questão é essa. Se essas influências governamentais que o Ethereum pode vir a sofrer, qual vai ser o reflexo delas no gráfico, entendeu? E aí que entra a parte da adoção, da demanda. Se houver demanda, beleza. Agora, se os governos começarem a limar essa demanda, o efeito da menor inflação do Ethereum, talvez a gente não sinta tanto, saca? Mas pelo menos a princípio agora é muito difícil o governo meter bedelho, assim. É mais fácil eles esperar valorizar, tá ligado? Já que eles vão ter poder de qualquer jeito. Cara, na verdade o que eu tô vendo acontecer pelas notícias aí, é que agora eles estão usando a argumentação do Ethereum pra afetar o Bitcoin, cara. Tipo, Ethereum virou pós, não tá gastando nada de energia, porra, Bitcoin, atualiza aí também. É isso que eu mais ou menos pensei, tipo assim, é mais fácil eles impulsionarem, por assim dizer, o Ethereum por agora, pra galera meio que largar o Bitcoin e depois, tem controle da moeda mais forte, eles só poda. Beleza, agora todo mundo tem, agora vai ter imposto. Pois é, exatamente. E aqui na matéria eles citam o precedente da Tornado Cash, né, que tipo, um aplicativo da rede já foi sancionado. Ele ainda funciona? Funciona, mas agora se você interage com aquele aplicativo, você é tipo um criminoso. Simples assim. Daqui a pouco eles fazem isso com a rede. A rede aqui, essa rede aqui, a gente não quer que ela funcione. Se você interagiu com essa rede aí, pronto. Você vai ter todo o seu dinheiro bloqueado. Eles podem controlar isso, né? A gente, infelizmente, por enquanto, né, estamos suscetíveis ainda, porque tá tudo na Binance. Inclusive, a última vez que a gente gravou, a gente ia falar sobre a nossa carteira,
que a gente ia transferir ela para outro lugar. Sim. E só pra dar uma atualizada, não aconteceu e provavelmente não aconteça por agora. A gente ainda tá em vias disso. Tá tudo na Binance por enquanto. Infelizmente, assim, por mais que a gente tenha esse dinheiro na Binance, 5 pontos na Binance, é pouco, tá ligado? É pouco. Quando a gente começa a analisar as possibilidades de ir pra outras corretoras ou uma hard wallet da vida, tipo, é pouco dinheiro. Caro ainda. É. Não dá Enfim. pra fazer uma movimentação bonita ainda. Mais ou menos por aí.